pessoal! Alô, Dilma. Sou eu, Salamandra Passou Fundo. O programa de hoje vai trazer um assunto um pouco complexo, mas que é importante que você tenha pelo menos uma noção. Vamos falar sobre cálcio, reserva alcalina e magnésio. Vamos explicar a importância de manter esses três itens equilibrados e como eles trabalham na formação dos esqueletos de corais. Ai, Léo, mas eu não quero ser químico. Pra que eu tenho que saber isso? É importante que você aprenda sobre isso para poder identificar vários problemas que podem acontecer com seus corais, bem como a necessidade de manter esses parâmetros em níveis aceitáveis. Você não precisa ser um mecânico para guiar o seu carro, mas quanto mais você souber de mecânica básica, melhor vai se virar caso o seu carro tenha algum problema. Por exemplo, se você souber que o radiador do seu carro precisa de água, vai saber que precisa monitorar esse nível com frequência. E se você esquecer o motor superaquecer, vai descobrir muito mais rápido do que alguém que não tenha nenhuma noção disso. É mais ou menos nessa linha que deveríamos seguir com alguns assuntos no aquarismo. Então roda a vinheta e vamos lá! Antes de começar, é bom esclarecer que esse assunto, se for explicado de um modo muito detalhado, pode acabar dando sono. Pena que você durma muito, ia gostar de ver. O ideal seria explicar da maneira mais resumida possível. O problema é que se a gente explicar de um jeito muito resumido, pode acabar levando o aquarista a tomar algumas conclusões precipitadas. Então a gente vai tentar explicar de um jeito simples e intuitivo, mas se você quiser se aprofundar mais no assunto, eu vou deixar vários links na descrição do vídeo. Vamos começar falando sobre o cálcio. O cálcio é muito importante nos nossos aquários e por isso deve ser acompanhado de perto. É o quinto elemento mais abundante na água dos recifes de corais e é essencial para muitos organismos como corais e algas calcárias que rapidamente incorporam ao seu esqueleto de carbonato de cálcio. Se não for mantido em níveis adequados, os organismos que dependem dele vão acabar sofrendo ou morrendo. Como a gente falou no programa sobre os testes, a quantidade ideal de cálcio no aquário marinho fica entre 380 e 450 ppm. E níveis baixos ou muito elevados de cálcio acabam reduzindo a taxa de crescimento de corais duros. Agora vamos falar sobre reserva alcalina ou alcalinidade. A alcalinidade é uma medida um pouco mais complexa. Ela não é uma coisa na água. Na verdade, ela é uma soma de coisas. Em nossos aquários, a quantidade de elementos que contribui para a alcalinidade da água é ainda maior do que no mar. A fórmula que define a alcalinidade total é essa bagunça aqui, ó. Feio, né? Por curiosidade, dá uma olhadinha nessa tabela. Ela mostra com quanto cada elemento contribui. Mas, para fins práticos, a gente se preocupa com bicarbonato e carbonatos, porque compõem a maior parte dela e são fundamentais para a construção dos esqueletos de carbonato de cálcio e estabilidade do pH do aquário. Ah, carbonato de cálcio, esqueleto, cálcio, carbonato. Tô começando a entender esse negócio. Pois é, você já começa a reparar que há uma relação entre eles. Para o caso da alcalinidade, como a gente falou no programa sobre testes, o ideal é manter entre 7 e 11 DKH, ou 2,5 e 4 mil equivalente por litro. Se você tiver problemas com esse parâmetro, assim como no caso do cálcio, vai fazer sofrer os organismos que dependem desses elementos. Citamos no programa anterior que a manutenção de níveis elevados de reserva alcalina em aquários com poucos nutrientes pode levar à perda de tecidos nas pontas de SPS ou mesmo à morte dos corais. Num processo chamado de STN, que traduzindo do inglês significa morte tecidual lenta, ou RTN, que traduzindo significa morte tecidual rápida. Isso gerou dúvidas e perguntas, e a verdade é que o mecanismo de morte não é bem esclarecido. As causas suspeitas incluem a falha no crescimento do tecido mole para acompanhar a esqueletização acelerada do coral, ou a formação de radicais livres e tóxicos do oxigênio, resultantes da fotossíntese acelerada das zooxantelas dos corais, quando expostas a uma quantidade elevada de carbonatos. Em um outro programa podemos voltar a esse assunto. Agora vamos falar do carbonato de cálcio. Você já percebeu que precisamos do cálcio e carbonatos para que os esqueletos dos corais, algas coralinas, conchas e tudo que precisa de carbonato de cálcio sejam formados. Acontece que existe uma tendência natural para a precipitação abiótica do carbonato de cálcio. Ai, Léo, o que é a biótica? A biótica é um processo não biológico, que não depende de nada vivo para acontecer. Ou seja, quando há precipitação abiótica, forma-se uma casquinha branca ou parda de carbonato de cálcio em superfícies como bombas, vidros, aquecedores, canos, tipo isso aqui, ó. Então, antes de falar sobre a precipitação e as outras relações desses elementos, vamos entender como funciona a solubilidade de elementos na água. A gente vai usar como exemplo a solubilidade do cloreto de sódio, o sal de cozinha, que é um elemento bem mais simples, só para você entender a ideia. Aí depois vamos falar do carbonato de cálcio. Vai parecer, mas não é tão complicado assim. Imagina que você joga um pedaço de sal em um copo de água filtrada. O que vai acontecer? Ele vai começar a dissolver enquanto os íons de cloreto de sódio deixam a superfície. Dá uma olhadinha nessa figura. Esse monte de bolinha branca e vermelha representa um pedaço de sal. As bolinhas vermelhas são os íons de sódio e as brancas de cloreto. Com
Conforme o sal vai dissolvendo, os íons vão deixando a superfície e se espalhando na água. Embora o pedaço de sal vá desaparecendo lentamente, esse processo não é unidirecional. Além dos íons deixando a superfície entrando em solução, outros íons vêm da solução e pousam na superfície, tornando-se parte dela. Dá uma olhadinha nessa figura que você vai entender. Eventualmente, uma de duas coisas acontece. Ou todo o cloreto de sódio dissolve-se, deixando somente íons na solução, ou o limite da solubilidade é alcançado e não dissolve mais. Ah, mas qual é o limite? Grosso modo, é o ponto em que a taxa na qual os íons que estão se fixando na superfície do cloreto de sódio e tornando-se parte dela, corresponde exatamente à taxa de íons que estão saindo. Dá uma olhadinha nessa figura e repara que para cada seta que indica um íon saindo, tem outra de íon se fixando. Visualmente, um pedaço de sal em uma solução saturada de cloreto de sódio pode parecer que está apenas parado lá, mas em nível molecular há uma enorme quantidade de atividade, com o íon saindo e o íon se fixando. Então, nesse caso, em que o pedaço de sal não tem o seu tamanho alterado, entende-se que a solução está saturada. Não esquece que nesse exemplo, o número de íons de sódio e cloro são os mesmos, já que todos vieram do cloreto de sódio. E o próprio sal sólido é estável com o mesmo número também. Agora vamos supor que nessa solução saturada a gente resolva adicionar apenas sódio e não cloreto. Essa solução, que antes estava saturada, vai passar a ser supersaturada. Então é esperado que haja uma precipitação até ela se equilibrar novamente. E esse equilíbrio só vai acontecer reduzindo o número dos dois íons, porque a precipitação não pode ser restrita apenas aos íons de sódio. Se você olhar essa figura, vai observar que nessa parte que tem o círculo, dois íons de sódio precipitaram e sequestraram um íon de cloro. Então ficou fácil notar que a adição de sódio a uma solução saturada de cloreto de sódio acaba reduzindo a quantidade de cloreto presente. O pessoal que já teve problemas com o equilíbrio entre cálcio e reserva alcalina já deve estar começando a entender a ideia. Muitos são os relatos de quedas importantes na alcalinidade quando se exagera na quantidade de cálcio adicionado ao sistema. Então, continuando, agora vamos falar sobre a solubilidade do carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio vai passar por situações parecidas com as do exemplo que a gente deu usando o cloreto de sódio. Mas vai ser só parecida, porque a situação do carbonato de cálcio é bem mais complexa, porque muita coisa vai influenciar diretamente na sua solubilidade. Por exemplo, o pH. Essa parte vai ser meio chata, mas vamos devagar. Quanto menor o pH, mais solúvel vai ser o carbonato de cálcio. Bicarbonato e carbonato são formas do mesmo íon, que são medidos com alcalinidade. Num pH mais baixo, a forma que vai predominar é o bicarbonato. Com um pH mais alto, vai aumentar a presença de carbonato. Para você ter uma ideia, dá uma olhadinha nessa representação, onde a bolinha verde representa os íons de bicarbonato e a vermelha os carbonatos. Então, quanto mais o pH se eleva, maior a presença do íon carbonato. Você pode observar a diferença na proporção do pH mais alto. A alcalinidade também vai subir nesse caso, porque um íon de carbonato fornece o dobro de alcalinidade de um íon bicarbonato. Então, relembrando nossos exemplos do cloreto de sódio, o pH alto vai aumentar a concentração dos íons de carbonato e vai acabar diminuindo a solubilidade, fazendo com que ele precipite. Em outras palavras, à medida que o pH aumenta, a quantidade de cálcio e alcalinidade que pode ser mantida diluída diminui. É por isso que você tem que ter cuidado quando usa hidróxido de cálcio, também conhecido como Kalkwasser, para repor cálcio e reserva alcalina. O Kalkwasser aumenta muito o pH e frequentemente acontece de precipitar carbonato de cálcio. Isso não acontece necessariamente porque ele está adicionando muito cálcio ou muitos carbonatos, embora possa ter relação, mas também porque ele está subindo bastante o pH. E à medida que o pH aumenta, grande parte do bicarbonato existente na água é convertido em carbonato e acaba dando um pico na concentração. O lado oposto disso acontece justamente com o reator de cálcio. Se você assistiu nosso programa sobre reator de cálcio, vai saber que a ideia por trás dele é manter um pH bem baixo na câmara para que sejam dissolvidos os esqueletos de carbonato de cálcio. Então você percebe que pelo pH baixo, a quantidade de íon carbonato vai ser bem reduzida e vai permitir a dissolução do carbonato de cálcio em líquido antes de atingir a saturação, dessa forma repondo a quantidade consumida pelo sistema. Todo esse esquema traz à tona também uma situação que confunde muitos aquaristas. Se o aquário tem o pH um pouco mais baixo, como 7,8, você consegue ter uma quantidade muito maior de cálcio e alcalinidade na água, sem que haja precipitação nas bombas ou equipamentos, por exemplo. Se nesse mesmo aquário o pH fosse 8,5, por exemplo, manter cálcio e alcalinidade elevados iria provavelmente causar alguma precipitação. Ah, Léo, então é melhor manter o pH baixo no aquário? Não, porque a calcificação dos corais também depende do pH. E se o pH for muito baixo, vai ser muito mais difícil para alguns corais calcificarem. Então não adianta você resolver um problema e criar outro. Isso sem considerar que a acidificação da água, ou seja, a queda do pH, pode ser um dos fatores causadores de branqueamento de corais. Só para não passar batido, o pH influencia a calcificação porque quanto menor o pH, mais prótons de hidrogênio estarão presentes e os corais precisam expulsar esse próton do bicarbonato. Mas isso é um assunto para outro vídeo. Agora vamos falar sobre a relação do carbonato de cálcio com a alcalinidade.
Considerando um pH fixo, quanto mais alta a alcalinidade, mais carbonato presente. Isso é mais do que óbvio, né? Eu vou mostrar uma figura só para ilustrar. Aí você percebe que a alcalinidade em 11,2 DKH tem exatamente o dobro de carbonatos que a alcalinidade 5,6 DKH. Só que a gente tem que lembrar que a solubilidade do carbonato de cálcio também depende diretamente da alcalinidade. Se você aumentar muito a alcalinidade, a quantidade de cálcio que pode ser mantida em solução vai diminuir. Leve em consideração nosso exemplo com cloreto de sódio na água. Com a alcalinidade muito alta, vai haver uma precipitação e os íons de cálcio vão ser sequestrados. Quem já teve problemas com cálcio muito baixo e alcalinidade muito alta sabe bem disso, principalmente quando se resolve aumentar apenas um dos lados dessa gangorra. Agora finalmente chegamos ao papel do magnésio nesse sistema. O magnésio encontrado na água do mar é uma concentração de 1.270 mg por litro, sendo o terceiro maior componente da água salgada atrás apenas do sódio e do cloreto. Magnésio é um importante componente do esqueleto e das espículas de corais, algas calcárias, conchas de bivalves, além de estar presente nas clorofilas e participar da ativação de diversas enzimas importantes na fotossíntese. Entretanto, a situação do magnésio é um pouco mais complexa do que o pH e a alcalinidade. O magnésio vai ocupar o lugar de alguns íons de cálcio na formação do carbonato de cálcio. O estrôncio também pode fazer isso, mas um número muito menor. Quando o magnésio faz isso, ele altera quimicamente a superfície e faz com que ela não pareça mais carbonato de cálcio. Então os íons de cálcio e carbonatos não vão conseguir precipitar tão rápido sobre essa superfície. Dá uma olhadinha nessa figura. Você vai reparar que os íons de cálcio e carbonatos vão ter dificuldade em se ligar à superfície que o magnésio modificou. Grosso modo, ele vai acabar trabalhando como um regulador, que inclusive vai ajudar a manter os níveis de cálcio e alcalinidade. Então você já pode imaginar a importância de se manter o magnésio em níveis adequados. Caso o magnésio esteja mais baixo que o normal, ele não vai interagir adequadamente com o cálcio e os carbonatos, e vai acabar aumentando a precipitação abiótica do carbonato de cálcio nas bombas e aquecedores, por exemplo. Muitas vezes, por conta disso também, você pode ter problemas em manter cálcio e alcalinidade em níveis adequados. Em sentido oposto, quando o magnésio é mantido em níveis acima do adequado, ele pode agir como antagonista também na calcificação dos esqueletos dos corais duros, reduzindo ou mesmo interrompendo seu crescimento. Então vamos fazer um resumo de algumas coisas que vimos nesse vídeo. A água do mar é significantemente supersaturada com carbonato de cálcio. Só essa supersaturação já configura o potencial de precipitação do carbonato de cálcio. Essa precipitação é atrasada pela presença do magnésio, já que o magnésio altera a superfície do precipitado e a torna menos convidativa ao depósito do carbonato de cálcio. Outra coisa, quanto mais cálcio e carbonatos houver, mais rápida será a taxa de precipitação, em níveis muito altos, podendo até sobrecarregar a capacidade do magnésio de impedir isso. Além disso, o pH também vai influenciar nessa precipitação. Quando o carbonato de cálcio precipita sozinho, ele usa uma razão fixa de 20 ppm de cálcio para cada 1 ml equivalente por litro, ou 2,8 DKH de alcalinidade. Essa proporção é quase a mesma que os corais usam para formar seus esqueletos. Mas como essa formação usa outros íons como magnésio e estrôncio no lugar do cálcio, essa razão vai ser ligeiramente reduzida. Vai ficar ali como 18 e 20 ppm de cálcio para cada 2,8 DKH. E por fim, se a concentração de cálcio ou carbonatos no aquário for muito baixa, os corais terão dificuldade em formar seus esqueletos, o que pode causar estresse e levar o coral à morte. E é isso, pessoal. Esse é um assunto um pouco complexo, mas muito útil para se entender a importância do cálcio, da reserva alcalina e do magnésio nos nossos aquários, bem como o tão falado equilíbrio entre eles, que a galera aí fala de equilíbrio iônico. Entender esse mecanismo vai ajudar o aquarista a saber a maneira certa de agir em situações que esses níveis precisem ser corrigidos ou quando enfrentar uma situação de precipitação de carbonato de cálcio em bombas, aquecedores ou equipamentos. Esperamos ter ajudado, e se você quiser se aprofundar no assunto, eu deixei uma série de links aqui na descrição do vídeo. Não esquece de compartilhar com os amigos, se inscrever no canal e curtir nossa página no Facebook. Um grande abraço, bons estudos e até o próximo Riff Show!